Queridos, coloquem em pé comigo e abre lá em João 11:25. Evangelho de João 11:25. Deus quer falar conosco através dessa palavra nessa manhã, onde a palavra do Senhor no Evangelho de João 11:25 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Repete comigo: a ressurreição e a vida. Obrigado, Pai, por essa palavra. Vem falar com cada filho teu que está aqui nessa manhã, que o Senhor possa suprir as nossas necessidades, através do pão que vem do céu agora, nosso alimento. Fala conosco e vem consertar a nossa vida, vem exortar a nossa vida, Senhor. Vem colocar a nossa vida nos trilhos da Tua vontade, nos trilhos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Esse é o texto onde Jesus, quando estava para fazer o milagre da ressurreição na vida de Lázaro, né? E ele diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero falar com você nessa manhã a respeito da vida, querido. Jesus fala que Ele é a vida nesse texto, em face da morte que veio a existir desde o Éden. A vida existe porque veio a existir a morte. Deus, quando criou o homem, criou ele reto e deu a ele a vida. O homem, ele não é autor da vida. Nós estamos vendo aí, os cientistas tentam de toda maneira dar a vida aos que morreram, não conseguem. Vão tentar eternamente, não vão conseguir nunca, porque o doador da vida é Deus. Amém? Ele é o doador da vida. Se Ele não dá a vida, não tem vida. E Jesus vem falar nesse texto que Ele é a ressurreição e a vida. Então nós vemos desde o Éden, vida e morte se competindo, vida e morte, essa coisa sendo colocada na Bíblia. Por quê? Lá em Gênesis 3 diz assim: Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a morte não tinha existido até aqui. Então Deus disse assim: a morte virá a existir, vocês vão experimentar a morte o dia que vocês comerem da árvore que eu proibi. Mas tem a árvore da vida, e eles já comiam da árvore da vida, porque Deus não proibiu de comer a árvore da vida. Ele diz: de todas as árvores do jardim pode comer, inclusive a da vida que estava lá. Então eles tinham a vida, o princípio da dependência de Deus, porque se eles parassem de comer do fruto também, eles morreriam. Então a árvore da vida está aqui, vocês vão continuar vivos para sempre enquanto comer do fruto dessa árvore, que tipifica para nós sabemos, Jesus Cristo, né? Se você comer Jesus hoje, tiver Jesus hoje e não tiver amanhã, amanhã você está morto. Então nós temos que ter Jesus e comer de Jesus, se alimentar de Jesus todos os dias. Mas aí a morte não existia. Então no versículo 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Deus disse que morre, Satanás diz: Não morre. E aquela coisa que sempre eu falo, as pessoas querem pagar para ver, né? Querem pagar para ver. Não existe Deus, não existe céu e inferno. Na hora que morre, pagou para ver. Aí ele vai ver que existe inferno. Entendeu? Então eles desobedeceram e a morte veio a existir. Então nós entendemos que Deus dá a vida e Satanás trouxe a morte. Satanás veio dar a morte. A única coisa que o diabo tem para dar para as pessoas é morte e nada mais. Dá um momento de prazer, dá um momento lá, né, de prostituição, de drogas, o diabo dá, mas isso leva à morte, porque o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Aliás, cada vez que nós vamos num velório, nós vemos o salário do pecado de Adão, porque desobedeceu e a morte entrou na raça humana, porque Adão é nosso primeiro pai humano falando. Então ele transferiu para nós, que somos filhos deles, humanamente falando, né, porque somos geração dele, ele transferiu a morte para nós. Então toda vez que a gente vai no velório, a gente vê
ali o salário do pecado. Só que antes de uma pessoa morrer fisicamente, ela tem uma opção de não morrer espiritualmente, de ter a vida de Jesus. E aqueles que não morrem espiritualmente porque nasceram de novo em Cristo, esses terão a promessa que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e mesmo que você morra um dia, eu vou te levantar do túmulo. Um dia você viverá com o corpo, mas o espírito está com Deus, e tem essa promessa para se cumprir ainda. Amém? E nós vemos isso na Bíblia. Morte não existia, ela veio a existir. Deuteronômio 28, quando Deus vai falar de bênção e maldição, Ele fala: se vocês me obedecerem e andar comigo, essas são as bênçãos que vão te alcançar. Se vocês me desobedecerem, essas serão as maldições. E vai lá, uma lista grande. Aí depois Deus fala assim: olha, toma os céus e a terra como testemunho, que eu coloquei diante de vocês bênção e maldição. E depois fala o quê? Vida e morte, morte e vida, eu coloquei diante de vocês. E eu pergunto, hoje é diferente, querido? Nós, a igreja, temos o tempo todo vida e morte diante de nós. Nós escolhemos o que nós queremos. Uma vida passageira de aproveitar a vida, os prazeres da vida, e depois ficar eternamente morto e no inferno. Ou uma vida aqui pequena também, renunciando muitas coisas por amor do Senhor, porque tem coisas que pode, tem coisas que não pode. O problema da igreja é que ela quer as coisas que não pode, entendeu? E depois passarmos uma eternidade com vida eterna diante de Deus. Então nessa manhã, que a palavra que o Almir deu, que é uma palavra de reflexão, porque levou a gente a refletir, né, sobre vida e morte, eu continuo aqui falando da vida e da morte. Vai para a tua casa refletindo. O que você quer? Essa vida aqui é que nem alguém que está colocando alguma coisa na poupança. Se você sacrifica hoje o dinheiro que entra para você, e você vai pondo e guardando, daqui 5, 10, 20 anos, quando você for lá, você tem uma reserva grande. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Por isso que Jesus fala: manda o seu tesouro lá para o céu, onde o ladrão não rouba. Vai poupando. Hoje eu poupo, amanhã eu poupo, eu renuncio, eu amo, eu oro, eu leio a palavra, e vai poupando. Quando você morrer, você tem uma aposentadoria eterna, porque céu nada mais é do que uma aposentadoria eterna. Agora, se a pessoa quer abrir mão de mandar tesouro para lá e quer viver sua vida aqui, gastar ela aqui, gasta. Aí nós entramos na parábola do filho pródigo. Pai, me dá tudo que é meu. Filho, pai, eu quero tudo que é meu. Pai deu herança para ele, sem morrer o pai deu herança. E ele foi, curtiu a vida, curtiu. Foi por muitos lugares de prostituição. Quanto prazer esse homem não teve? Quanto não bebeu e ficou feliz? Mas chega um dia que Deus cobra tudo que a gente faz. A palavra diz: cada palavra que nós falarmos. Por isso pensa quando você fala, viu, querido? Por isso você tem uma boca e 2 ouvidos. Ouve mais e fala menos. Cada palavra que a gente falar, nós vamos dar conta diante de Deus. Todas as nossas obras serão postas diante dele, nós vamos ter que dar conta. Gastou tudo. O que sobrou para ele depois? Chiqueiro. Diz que ele estava dando comida aos porcos, e de tanta fome que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Mas graças a Deus, para esse filho pródigo ainda deu tempo, porque ele diz: meu pai está lá, eu quero voltar, eu vou pedir perdão para ele, pequei contra os céus e a terra, e quero só ser um servo. E ele voltou, e o pai aceitou e o abraçou. Mas deu tempo. Na nossa vida o tempo é agora, querido. Então nós temos que optar: eu não quero ir para o chiqueiro, eu não quero chegar ao ponto de um dia estar querendo comer a comida dos porcos, porque eu tenho pão, eu tenho água aqui, eu tenho coisa eterna, que é valioso, eu posso comer agora isso aqui, Deus me dá de graça. Quando termina Apocalipse, Jesus fala assim: vinde beber de graça, a quem quiser, das águas da vida. Ele fala de graça. A salvação foi de graça. Para ele custou sangue, mas para nós é de graça. Olha, querido, não paga nada. É tão simples. Amém? Uma observação é que o caminho que leva à morte
Se chama pecado. A morte é o destino. Então nós temos que consultar a nossa vida. Em que estrada eu estou andando? Na estrada do pecado ou na estrada da santidade? Santidade precisa renunciar a muita coisa. Mas é um caminho que te dá aposentadoria eterna. Vai por ele, paga o preço. Agora, se eu quero andar na estrada do pecado, posso ir. Mas as duas estradas têm um final, querido. Você vai chegar numa conclusão. Uma é vida e outra é morte. Então, nós temos que escolher o que nós queremos para as nossas vidas. Amém? Aí vamos lá em Romanos 5,12. Fala de morte e vida aqui. Portanto, assim como por um só homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, agora vamos falar da vida, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Adão deu morte, através de Cristo veio reinar a vida eterna em nós. Dá para dar um glória a Deus aí? Querido, vida para você. 1 Coríntios 15, 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus, todos nós vamos ser vivificados. Não é essa vida que eu tenho aqui agora, isso aqui não é nada perto da vida que Ele vai me dar. Vai me dar um corpo, querido, que não cansa, um corpo perfeito, um corpo de glória, uma mente que opera 100%. Nós seremos a glória de Deus, porque Ele quer glorificar os seus filhos, é o que está dizendo aqui, vivificados, outro lugar diz glorificados. Você nem imagina a vida que você vai ter. Glória a Deus. Aí eu quero falar um pouco do poder da morte, querida. A morte, é engraçado que Jesus, diz assim comigo, Jesus matou a morte, com a sua morte. Não é interessante isso aí? A morte de Jesus Cristo é mais forte que a morte do pecado que Satanás trouxe ao mundo. Ó, Deus é tão poderoso que até a morte dele é mais forte que a morte do pecado, né? Não tem uma música que fala assim: pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Morreu a nossa morte, morreu a morte do pecado. Então a morte de Cristo mata a morte de Satanás. E se ele não morresse, não matasse a morte do homem, por isso que ele teve que se fazer homem, para matar a morte do homem, para que dele viesse a vida para cada um de nós. Amém? O Hebreus 2,14 diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, se tornou homem, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder na morte, a saber, o diabo. O diabo tinha poder sobre a morte. Ele mata, ele destrói as obras do diabo e destrói a morte junto, a saber, o diabo. E o 15 diz: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Oh, que Deus maravilhoso, querido. Matou a morte. Com a sua morte, Ele matou a morte que estava sobre nós. Amém? Então, se nós morremos com Cristo, por isso que eu sempre falo assim, nós temos que morrer. Mas não é morrer, dar um tiro na cabeça. É morrer para nós mesmos. É morrermos com Cristo. Quando eu aceito Cristo na minha vida, e o batismo nas águas simboliza isso, quando a gente vai lá e batiza uma pessoa, o próprio Romanos 6 fala, fomos sepultados com Ele no batismo. Você está dizendo publicamente, morri com Jesus. Se você morre com Jesus, você tem a morte dele, que matou a morte do pecado. Ao mesmo tempo, você tem direito de levantar das águas e publicamente dizer, também me levanto com Jesus Cristo, ressuscito com Jesus Cristo, tem a vida de Jesus Cristo. Amém, querido? Então temos que morrer com Cristo. O nosso homem velho, o nosso homem adâmico tem que ficar pregado na cruz com Cristo. Isso para que o nosso homem interior, o nosso homem que renasceu de novo,
possa viver uma vida abençoada nessa terra, direcionada por Deus. Então, você vê que a controvérsia de vida e morte começa no Éden, mas termina no Calvário. No Calvário Deus disse: agora está pronto. Quando Jesus diz assim, agora está consumado, é consumado, querido. Acabou tudo, acabou morte, acabou maldição, acabou tudo. Acabou o inferno. Eu estou dando uma chance para todo mundo. Agora acabou, está consumado. E quando Ele morre, morre com Ele as nossas maldições, o nosso pecado, a nossa condenação, a culpa que estava sobre nós, tudo morreu com Ele. Ele matou tudo isso para que quando Ele se levanta, Ele tenha algo para nos trazer. Eu não só não matei, mas também estou trazendo agora de volta a vida que Adão tirou da raça humana. Então a vida está de volta para nós. Amém? O 2 Timóteo 1,10 diz assim: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então aqui está dizendo, a palavra do Senhor que fala de Cristo traz vida para nós, no lugar da morte. E aí, como nós lemos no João 11:25, que disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Você vai ver que o evangelho de João é o evangelho do eu sou. Se você prestou atenção, se um dia você quiser ler, se quiser começar essa semana, toda vez que você achar o sou, grifa. Você vai ver quantos eu sou tem. É o único evangelho que fala: eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a luz, eu sou o pão. E vai um monte de eu sou, né? Porque João queria mostrar quem Jesus era, na realidade, para a igreja. O evangelho da igreja é o evangelho de João. Só que de todas as afirmações do eu sou, eu creio que essa seria a mais importante. Eu sou a ressurreição e a vida. Fala do nosso fim. Se eu morrer sem Cristo, o que será da minha vida para sempre? Então ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida para vocês. Se eu me alimento dessa vida que é Jesus, esse fruto da árvore da vida, eu tenho vida em mim para sempre. Amém. Então para de comer cheetos, para de comer baconzitos, querido, né? Espiritualmente falando, e vamos comer coisa boa, vamos comer pão que veio do céu. Vamos beber água, parar de beber Coca-Cola espiritual, refrigerante, vamos começar a beber água. Você vai ver que a vida vai fluir dentro de você, entendeu? Não tem como você comer o pão do céu, beber as águas do Espírito e você continuar a mesma coisa, sem vida. Tem que haver vida, tem que haver glória no seu rosto. Eu tenho que olhar para o teu rosto e ver glória de Cristo aí, porque você tem a vida. Às vezes você conversa com alguns crentes e você fala, poxa, será que é mesmo? Ó dias, ó céu, que desgraça, não sei o que, porque, bebê. Onde está a vida, querido? Porque quem tem Cristo, em tempestade, em bonança, o tempo todo, a vida está lá. Ele reflete a vida do Senhor. Amém? E quando Jesus estava aqui na terra, você vai ver que quando as pessoas tocavam nele, não tocavam em Jesus, tocavam na vida. Os enfermos eram curados no toque de Jesus ou quando tocavam em Jesus. As pessoas viam vida o tempo todo, os mortos levantavam. Eu acredito, é uma coisa minha, mas eu não vejo que não seja diferente. Quando Jesus chegou na frente da porta do túmulo de Lázaro, se ele não fala o nome de Lázaro, quem que viria para fora? Todos os mortos que estavam lá. Que ali deveria ser um lugar onde tinha os mortos. Então ele falou bem certo, Lázaro, é você, vem para fora, porque a voz dele tem poder. Porque se ele dissesse assim, mortos, vem para fora, todos os mortos levantariam do túmulo. Então Jesus tinha vida nele. Amém? E se nós tocamos em Jesus hoje, nós tocamos na vida. Querido, na realidade Jesus nem tem a vida, Jesus é a vida. Amém? Porque alguém para ter, precisa alguém dar. E ninguém deu para ele, ele é a vida. Ele é a vida eterna. Amém? A Bíblia fala sobre Jesus nessas passagens aqui, ó. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 1,19 diz assim, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então Jesus tinha toda a plenitude como homem, ele tinha a vida de Deus nele.
Aí o que ele faz com essa vida? Qual era o objetivo de Jesus de vir nessa terra com toda a vida de Deus? Ele veio para transferir essa vida para a sua igreja, que somos nós. Não chama vivas, que somos nós que estamos sobre a face da terra, que cremos na vida. Amém? Será que essa plenitude também habita em nós, querido? A plenitude de vida que estava em Jesus também habita em nós? Vamos ver na palavra, Efésios 1:23, está falando da igreja, o qual é o seu corpo, que é a igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos a plenitude de Cristo. Se nós somos a plenitude, nós temos a vida dele em nós, o qual desceu em Pentecoste e encheu todos aqueles homens e mulheres do Espírito, da vida, a plenitude. Ontem nós dissemos na escola bíblica, até que nós falamos assim, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Ter a plenitude do Espírito não é quanto você tem do Espírito Santo, é quanto o Espírito Santo tem de você. Porque ele é cavaleiro, ele é gentil, ele é educado. O quanto você dá para ele é onde ele entra. Se você quiser dar um pouquinho assim, ele habita aquele pouquinho. Se você quiser, eu quero dar mais, ele vai enchendo. E aí plenitude é o quanto você dá para ele, o quanto você tem aberto o seu coração para ele. Aí quando você dá tudo, ele diz, bom, já que você deu tudo, eu também vou dar tudo, vou ser pleno na sua vida agora. E isso é plenitude, isso é vida. A vida que estava em Jesus veio a ser transferida para a igreja. Então nós temos que ansiar, querido, a plenitude do Espírito. Eu sei que não é do dia para a noite, mas também não pode demorar 20, 30, 40 anos. Você diz assim, Senhor, eu estou entendendo, eu quero mais do seu Espírito. Ele disse, quer mais, meu filho, então me dá mais. Porque a gente fica falando que quer mais e orando, e a gente não tem tempo para ele nem um dia, querido, aí fica difícil de entender se quero mais. É a mesma coisa, o namorado disse para a namorada, assim, eu queria tanto ficar mais com você, mas ele vive jogando bola, ele marca churrasquinho com os amigos, ele vai pescar e namorada nada. Peraí, você quer ou não quer ficar com a namorada? Entendeu? Mesma coisa com o Senhor. Eu quero a plenitude. Ele diz, tá bom, lindinho, mas me dá então, abre espaço aí que eu vou encher, eu vou largar minhas tendas na terra do seu coração. Amém? Eu vou conquistando aí. Então hoje a igreja, querido, ela tem poder. Olha, a igreja hoje tem poder de resistir à maior arma do diabo, que é a morte. Porque a plenitude de vida que estava em Cristo, a vida veio para nós. Se a vida está em nós, nós temos poder para resistir à morte. E a morte não prevalece contra a igreja. E eu não estou falando só de morte física, porque essa nós já sabemos da promessa. Todo tipo de morte. O diabo o tempo todo está tentando matar a nossa fé, matar o nosso amor, matar o nosso casamento, matar a nossa relação. Ele está o tempo todo, mas a igreja tem poder para resistir à morte. O diabo, uma coisa que ele tem trabalhado muito nas pessoas, é criar situações para trazer desânimo. Só que se a igreja tem a plenitude, se ela tem a vida que estava em Cristo, não há desespero. Porque você sabe que você tem poder contra a morte. Desânimo, aqui não, aqui está cheio da vida. Foi o que aconteceu no texto que nós lemos como base. Jesus estava indo lá para ressuscitar Lázaro, que fazia 4 dias que estava morto. Aí Jesus chega lá e as irmãs ficaram desesperadas. Se o senhor estivesse aqui, querido, se Jesus chegar atrasado, porque ele nunca chega sempre no tempo, de toda e qualquer maneira ele faz, ele não precisa do tempo, ele pode fazer antes, no momento ou depois, não importa, ele faz. Se o senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Ele está dizendo, cabeçudas, eu sou a ressurreição e a vida, mesmo que ter morto, se eu falar para vir a vida, vem. E ele foi lá e chamou Lázaro para fora, está vendo? Como eu posso todas as coisas. Então a igreja tem essa vida. E não importa o que aconteça, e que parece que as coisas estão erradas, e parece que tudo está indo para o lado errado, se você está em Cristo, se você está na vida, o fim sempre é vitória. Eu nunca posso esquecer do Salmo 23, é um salmo que você deveria cantar ele todo dia, decorar e falar ele para Deus.
Quando ele fala assim, ainda, porque ele fala ainda, porque pode acontecer, viu? Ele vai liberar, porque nada acontece sem a liberação dele. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Aí depois, logo do vale da sombra da morte, ele diz assim, e depois, prepara uma mesa farta para você, na presença dos seus inimigos, aqueles que quiseram te matar, aqueles que quiseram envergonhar. Eu preparo uma mesa farta. Mas isso se você tiver a vida, você passa o vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte não tem poder sobre a vida. Se a vida está em você, a morte pode rodear, mas ela não pode te tocar. Agora experimenta abrir uma brechinha para você ver se ela não entra. E não precisa ser muito. Se você estiver num quarto escuro, e lá fora está sol, mas o teu quarto está todo escuro, todo fechado, você não vê um raio de luz. Querido, é um buraquinho de agulha o suficiente para entrar um raio lá dentro. Agora eu quero inverter isso, porque eu poderia falar da luz do Senhor entrar no coração de trevas, que também funciona. Mas o contrário também é verdade. Você está aí numa bênção, uma glória, mas tenta abrir uma brechinha para a treva para ver se ela não entra. E onde passa boi, passa boiada. E a coisa vai só piorando. Então, fica com essa vida, com essa plenitude que está em você. A plenitude que está em nós vence a morte da crise, a morte do desânimo, a morte da depressão, a morte da tristeza, não tem poder sobre nós, porque não tem como em dois lugares estar a mesma coisa. Tiago diz assim, de uma fonte não pode brotar água doce e água amarga ao mesmo tempo, ou é doce ou é amargo, ou você tem vida ou você tem morte. Não tem, querido, como querer viver essa vida dúbia que às vezes os crentes vivem, o crente Raimundo, uma hora na igreja, uma hora no mundo, uma hora na igreja, uma hora no mundo. Não funciona. Deus detesta os mornos, ele diz em Apocalipse, ou é frio ou é quente, os mornos eu vomito. Ou você está de um lado do muro ou do outro lado do muro. Em cima do muro você é de Satanás, mesmo em cima do muro você já pertence para ele. Que tem uma historinha que fala sobre isso. Um homem estava em cima do muro, e de um lado os anjos de Deus, e do outro lado o diabo e seus demônios. E ele em cima do muro, não sei se fico lá, não sei se fico aqui, porque o mundo, porque igreja, porque a palavra, porque mundo, porque... E ele via que os demônios, Satanás e seus demônios estavam todos felizes. E ele via que o lado dos anjos, todos eles chorando e chamando. Ele diz, mas por que? Ele parou e pensou, por quê? Que se eu estou em cima do muro, eu nem decidi, esse lado está todo feliz, que se eu nem decidi. E aí Deus fala no coração dele, quando você está em cima do muro, na indecisão, você pertence ainda às trevas. Por isso que eles estão felizes. Então nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Sim ou não? Diz para quem está do teu lado, nós precisamos tomar uma decisão. Ou vida ou morte. Você falou muito baixo, né? Fala para ele, ou vida ou morte. É sério. Isso que eu acabei de falar está em Mateus 16, 18. Onde diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, ele fala dele mesmo, pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que no original grego, inferno não é inferno das pessoas que estão lá agora, queimando e sofrendo. Inferno aqui é que a nossa tradução, tudo é inferno, mas no grego tem uma palavra para morte e uma palavra para inferno. Então a palavra Hades aqui está dizendo, a morte não prevalecerá contra a igreja. As portas da morte que levam ao inferno, sim, mas essas portas da morte, onde os mortos vão, não prevalece contra a igreja. Ele está dizendo, nada pode matar a igreja, nada pode parar a igreja. Foram lá e mataram no capítulo 8 um dos homens mais cheios do Espírito. E Deus deixa essas coisas acontecer para mostrar para a humanidade que Ele é Deus, tá? Estevão estava lá, o primeiro mártir. Um homem, diz a Bíblia, que era cheio do Espírito Santo. Você imagina um homem cheio do Espírito Santo? Um homem que profetizava, que curava, um homem que falava, que pregava. Como você vai ler lá a pregação que ele fez para os religiosos da época? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Matou um homem cheio do Espírito. Estava lá quem? Consentindo a morte dele, um dos homens mais poderosos, mais sábios nas escrituras e na lei judaica. Foi criado aos pés de Gamaliel. Estava lá Paulo. E a besteira de Paulo foi consentir a morte, porque a morte não prevalece.
pegar a capa e levar para sua casa. Oh, a capa, porque eles colecionavam isso. Capa de mais um crente. Paulo pôs a capa na casa dele, ele levou a unção para lá. O sangue de Estevão foi adubo na vida de Paulo. Ó, a morte não prevalece contra a igreja. Acharam que mataram um homem cheio do Espírito, se levantou um homem mais cheio do Espírito, que ganhou o mundo da época. Não fica preocupado, querido, quando em alguns lugares matam crente e derramam sangue de santos sobre a terra. Aquilo é adubo para a igreja crescer. Não estou dizendo que nós somos a favor disso, né? Mata para a igreja crescer, não é isso. Mas quando penso que estão matando, Deus diz: vocês são tão bobinhos, seus vermezinhos. Você mata, eu faço multiplicar. Paulo, você é tão bobinho, está consentindo, eu vou te pegar. E pegou ele no caminho, indo para Damasco para matar mais crente. Ele gostou da coisa. Jesus aparece para ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora você vai ficar ceguinho 3 dias e depois você vai ver quanto importa sofrer pelo Evangelho. E a partir dali, ele se tornou um homem de Deus, pregando o Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, mas ganhou o mundo da época para Cristo. É vida. A porta do inferno não prevalece contra a igreja, querido. Por isso, você nunca se preocupe quando alguém quer fazer mal para você. Ah, eu vou lá, eu vou. Não vai, deixa na mão de Jesus. Não queira você, eu estou querendo dizer assim, fazer justiça com as próprias mãos. Porque se tem vida em você, a morte não prevalece. Ela pode tentar te destruir, pode trair. Faça o que tiver que fazer, na hora certa Deus te levanta. Vamos vender o nosso irmão. Vem vir uma caravana aí, José, né? Vamos vender ele para escravo. José tinha uma promessa. Deus era com ele, era um jovem de Deus. Onde tem vida não prevalece a morte. Mandaram ele para o Egito. E não sabiam que estava mandando um dos maiores governadores que o Egito pôde ter. E através de José, a geração de toda aquela época não morreu, porque 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Você imagina 7 anos de fome, se José não tivesse lá 7 anos de fartura guardando sementes, todos iam morrer, inclusive o povo de Israel, e Jesus Cristo não viria, porque da família de Jacó, da onde ele veio, Abraão, Isaac e Jacó, José era filho de Jacó, iam morrer todos de fome. Aonde tem vida, a morte não prevalece. Querido, não se preocupa, ora sim, busca sim, mas não fique ansioso. Será que vai dar? Dá, com Jesus sempre dá. Com Jesus sempre dá. Você tem a vida. A música antiga, né, da época do Almir: não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, querido. Sem Jesus não dá. Ele é a vida. Se a vida está em você, fica só de camarote assistindo o que Deus vai fazer. Ora e ore, sempre digo para todo mundo: vamos ver o que Deus vai fazer. Porque onde tem vida, a morte não vence a vida. O mal nunca vence o bem. Viu? Por isso que as pessoas estão desesperadas para fazer lei contra os cristãos e tal, porque eles sabem que não podem vencer, eles querem jogar em sujo. Eles querem, se possível, ter uma lei para não ter mais culto, não ter pregação, não ter nem Bíblia. Por que será que eles têm tanto medo? Por que será que os islâmicos têm tanto medo de cristão e judeu e quer matar onde chega? No fundo, não são nem eles, são os demônios que sabem o que é ser cristão, o que é ter vida. E ficam instigando eles a matarem. Tem muito medo. Mas a igreja, ninguém pode prevalecer contra ela. Não sou eu que estou falando, querida, palavra. Nada prevalece contra a igreja. Você é a igreja de Cristo, sim ou não? Nada pode prevalecer contra você. Nada. Pode tentar sim. Vai tentar, vai ter luta, vai ter guerra. Mas você sempre vence. Amém? Então, se a igreja ela vai manifestar a vida, o diabo vai contratá-la, tentando trazer manifestação de morte. Por isso que hoje, querido, há um modismo tão grande, tantas coisas que estão sendo
tentando sendo colocado dentro da igreja, que parece vida, mas é morte, são modismos. E o diabo diz assim: eu preciso contra-atacar essa igreja, o que eu faço? Vou tentar entrar no meio dela. E ele entra com modismos, com tantas coisas que o pessoal inventa. Diz assim comigo: o Espírito Santo não precisa do homem. Diz assim: é o homem que precisa do Espírito Santo. Tem tanta gente tentando ajudar o Espírito Santo. Ah, peraí, que agora tem um negócio aqui que estão falando que vai dar certo. Agora vai. Peraí que eu vou tentar fazer assim. Querido, o Espírito Santo não precisa. Isso é a morte que estão tentando colocar dentro da igreja. Tanta coisa para ver se trai a presença. É muito simples. Quer atrair a presença é só ter um coração que deseja. Num culto, querido, é até engraçado falar isso, mas se tem mais morte do que vida, o culto fica meio pesado, porque igreja é corpo. Então nós temos que santificar o corpo e todos desejarem a vida. E quanto mais pessoas com vida aqui, mais vida vai se manifestar. Sim ou não? Sim. Por isso que eu estou falando essa palavra. Nós precisamos acordar para a vida. Nós precisamos vir fazer aqui um culto de vida, um culto vivo para Deus. E nós trazemos a nossa vida, coraçãozinho batendo, espírito queimando, na presença do Senhor. Você vai ver que a vida se manifesta. Sim ou não? Você crê nisso? Glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão. Está no futuro ou no passado? Prevalecerão no futuro, porque ele diz: ela vai continuar tentando parar a igreja. Faz 2000 anos que a igreja existe. Eu digo para você: quando pararam a igreja? Ela está aqui, tanto é que nós estamos aqui com a igreja, num continente que era totalmente diferente, separado do outro, mas a igreja chegou. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, nunca vai prevalecer. Amém? Só que nós temos que tomar cuidado, né? Aqui em Romanos 8, versículo 6, diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Então nós temos que tomar cuidado. O diabo quer contra-atacar a igreja. Se a igreja estiver na vida e no Espírito, ela vence a morte. Mas se o pendor for para a carne e a igreja, porque você fala: existe igreja carnal? Claro que existe. Existem pessoas que dizem que são crentes, são carnais? Claro que existe. Claro que existe. Hoje é muito fácil. Você quer que um pecado ele se torne santo, o pecado se torne uma coisa boa, santo, que ninguém vai falar nada? É só pouca palavra na frente. Gospel. Hoje à noite vai ter uma discoteca gospel. Quando você for sair com a sua namorada, vai no motel gospel. Quer beber vodka? Bebe vodka. Gospel vai ter só 10% de água, né? O resto não tem. Isso é beber. Entendeu? É pendor da carne. Então a gente quer coisas que mexem com a nossa carne. Querido, carne... Aqui na terra nós temos que... Princípio é o espírito. Tudo que mexer com o seu espírito fica com ele. O que vai mexer com a carne, fica esperto. O que é que vai mexer? E o que está falando? Vamos devagar. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, se você caminha no Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É claro que você não vai mortificar por você mesmo. Se mortificardes pelo Espírito que está em você, a vida, ele vai fazer a sua carne morrer. E sua carne morrendo, você vai andar no Espírito. Eu não estou querendo dizer que você não vai comer mais, não vai passear mais. Não estou falando nada disso, querido. Eu estou falando coisas que são fora de comida para crente. Não é comida para crente, não é coisa para crente. Entendeu? Tem que pagar um preço. Você quer ir para o céu? Paga um preço. O cara quer se formar em medicina? Paga um preço. Não vai mais ter dinheiro para sair, vai viver em república, não tem liberdade. Mas depois que ele acaba o curso, ele tem o prêmio dele, ele tem a profissão dele. Depois tem gente que fala: por que ganha tanto? Querido, ele foi lá e estudou. Você não fica criticando ele. Você pulava o muro da escola na 7ª série, 6ª série, ia para o bar e achava que estava tudo bem. Hoje está pagando o preço, você tem, o salário não é tão bom, entendeu?
O outro estudou, pagou o preço. Espiritualmente é assim. Você pensa que no céu vai ter mais galardão quem pagou mais preço, quem pagou menos, menos galardão, e quem não pagou preço, nenhum galardão, vai para o inferno. Onde ele diz: afaste de mim que eu não conheço, separai-vos de mim. Amém? Então, se você for passivo em relação à vida, passivo em relação à vida que eu estou falando, você vai espalhar a morte na realidade. Amém, querido? Eu sei que a palavra é um pouco longa, nós já estamos terminando. Não durma, presta atenção, que Deus está falando com você. Presta atenção. Quando você quiser dormir, ergue os pés do chão aí, fica com ele erguido o tempo todo que você não dorme. Eu vou comprar um aparelho para botar embaixo do queixo, que tem um negocinho que se cair você volta. Brincando. Presta atenção, querido. Então, tudo que nós vamos fazer para Deus na igreja, seja segundo a palavra, qualquer coisa que nós vamos fazer para Deus que se baseia no meu intelecto, na minha tradição, na minha religião, está espalhando morte. Não faça nada para Deus baseado em você, faça baseado nele e na sua palavra. Amém, querido? Para você espalhar a vida. Quando nós estamos reunidos, trazemos vida ou trazemos morte? O culto você tem que vir e sair com vida. Se o culto que você veio, você entrou, saiu do mesmo jeito, você vê onde está o problema. É na igreja, é no pastor, é no grupo, é em você. Porque se... Como é que aquele ditado diz assim? Entrou na chuva é para se molhar. Você quer ir para a chuva e abre o guarda-chuva? Não dá. Aqui está chovendo e você está no culto com o guarda-chuva aberto e não quer nada, fica difícil. Então você entra com morte e sai com morte. Igreja é lugar de vida. É um lugar que nós reunimos para celebrar a vida. A vida tem que fluir. Nós temos que voltar para casa com vida batendo aqui. E essa semana ser mais uma semana de vida com o Senhor. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos manifestar essa vida. E o último versículo que eu quero ler com você. 2 Coríntios 2,15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Você manifesta a vida de Cristo. Mas aqueles que estão ao seu lado e não querem a vida, então para eles a vida se torna morte, porque ela condena e ela diz: você não quer, então você está morto. Jesus não disse assim? Quem crê em mim já está salvo. Quem não crer, porém, já está condenado. Se está condenado, a morte. Se creu, já tem a vida. E se você está manifestando vida, às vezes até dando testemunho da vida e a pessoa não quer, para ela vira cheiro de morte a vida que está em você. Mas para aqueles que querem a vida, é vida. Vamos manifestar a vida. O Senhor é a vida. A partir de hoje, viva a vida, mas não essa vida louca que está aí, a vida com Cristo. Amém? Ele tem vida em abundância para dar para você. Ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não diz: eu não vou só dar a vida, eu quero dar em abundância. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos.